Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe a professora Matilde Ribeiro. Ela tem graduação em Serviço Social, ela é mestra em Psicologia Social e doutora em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC São Paulo. Hoje ela é professora adjunta na Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab. Ela foi ministra da Igualdade Racial no governo federal entre 2003 e 2008. Foi também secretária adjunta na Secretaria de Promoção da Igualdade Racial da Prefeitura de São Paulo e assessora dos Direitos das Mulheres na Prefeitura de Santo André. Integrou a equipe técnica da Sempre Viva Organização Feminista e do Instituto Cajamar Formação Política para Trabalhadores. Esse é o nosso episódio número 81 e hoje falamos sobre Lélia Gonzalez. Nesse episódio nós temos os textos Epígrafe de abertura do texto Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira e A Democracia Racial, uma Militância, de Lélia Gonzalez, interpretados pela atriz Maria Elisa. Se você gosta do nosso trabalho, você pode ajudar o programa a continuar apoiando o Catarse do Filosofia Pop em catarse.me/filosofia_pop, a partir de R$5 por mês. A sua ajuda é muito importante para a gente conseguir manter o programa. Os apoiadores podem fazer parte do Taverna do Platão, nosso grupo de apoiadores no WhatsApp. Lá sempre tem indicações de podcast, conversa sobre diversos temas e também novidades sobre o programa. Venha fazer parte também. Recentemente nós lançamos o livro Filosofia Pop Ano 1, Ensaios de Diálogo Filosófico. O livro faz parte da coleção Goiânia em Prosa e Verso. Assim que a editora liberar todos os exemplares, nós vamos distribuir para os apoiadores do podcast, começando por aqueles que estão no nosso grupo do WhatsApp. Nós vamos ter em breve mais informações sobre como adquirir o livro. Se você apoia o Filosofia Pop no Catarse e não recebeu a mensagem para entrar no grupo, entre em contato conosco para participar. Se você quiser ajudar a gente e não puder ou não quiser contribuir financeiramente, você pode também compartilhar o nosso programa nas redes sociais, comentar nos posts para incentivar o nosso trabalho. Tudo isso ajuda a gente a continuar produzindo. O nosso podcast vai continuar sendo distribuído gratuitamente em todas as plataformas. Nós agradecemos os novos apoiadores, Alexandro Lima e Diego Sartori. Faça como eles e apoie o podcast Filosofia Pop para o nosso trabalho poder continuar. Assine nosso canal no YouTube em youtube.com/filosofiapop. Siga a gente no Twitter, no @filosofia_pop e curta a nossa página no Facebook em facebook.com/podcastfilosofiapop, tudo junto. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato@filosofiapop.com.br. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre Lélia Gonzalez. Epígrafe de abertura do texto Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira. Foi então que uns brancos muito legais convidaram a gente para uma festa deles, dizendo que era pra gente também. Negócio de livros sobre a gente. A gente foi muito bem recebido e tratado com toda a consideração. Chamaram até para sentar na mesa onde eles estavam sentados, fazendo discurso bonito, dizendo que a gente era oprimido, discriminado, explorado. Eram todos gente fina, educada, viajada por esse mundo de Deus. Sabiam das coisas. E a gente foi lá sentar na mesa. Só que estava cheia de gente e não deu pra gente sentar junto com eles. Mas a gente se arrumou muito bem, procurando umas cadeiras e sentando bem atrás deles. Estavam tão ocupados ensinando um monte de coisa pro crioléu da plateia que nem repararam que se apertasse um pouquinho até dava pra abrir um espaçozinho e todo mundo sentar junto na mesa. Mas a gente foi eles que fizeram. E a gente não podia bagunçar com essa de chega pra lá, chega pra cá. A gente tinha que ser educado. Era discurso e mais discurso, tudo com muito aplauso. Foi aí que a neguinha que estava sentada com a gente deu uma de atrevida. Tinham chamado ela para responder uma pergunta. Ela se levantou, foi lá na mesa para falar no microfone e começou a reclamar por causa de certas coisas que estavam acontecendo na festa. Tava armada que zumba. A negada parecia que estava esperando por isso para começar a bagunçar tudo. Era um tal de falar alto, gritar, vaiar, que nem dava mais para ouvir discurso nenhum. Tá na cara que os brancos ficaram brancos de raiva e com razão. Tinham chamado a gente para a festa de um livro que falava da gente e a gente se comportava daquele jeito, catimbando a discurseira deles. Onde já se viu? Se eles sabiam mais da gente do que a gente mesmo. Teve uma hora que não deu para aguentar aquela zoada toda da negrada ignorante e mal educada. Era demais. Foi aí que um branco enfesado partiu para cima de um crioulo que tinha pegado no microfone para falar contra os brancos. A festa acabou em briga. Agora, aqui para nós, quem teve a culpa?
Aquela neguinha atrevida, ora, se não tivesse dado com a língua nos dentes. Agora tá queimada entre os brancos, malham ela até hoje. Também, quem mandou não saber se comportar? Não é à toa que eles vivem dizendo que preto quando não caga na entrada, caga na saída. Hoje a gente vai conversar com a Matilde Ribeiro, direto de Fortaleza, no Ceará. Matilde é graduada em Serviço Social, mestre em Psicologia Social e doutora em Serviço Social pela PUC de São Paulo. É professora adjunta na Unilab. Ela foi ministra da Igualdade Racial no governo federal entre 2003 e 2008. Militou politicamente no movimento negro, de mulheres negras e feminista. A gente vai falar com a Matilde hoje sobre Lélia Gonzalez. Matilde, quem foi Lélia Gonzalez? Lélia foi uma importante militante nos anos 80, 90. Ela atuava em várias frentes. Ela era acadêmica, também era militante do PT, chegou a ser candidata mais de uma vez para vereadora e era militante do movimento negro, uma articulação nacional com as mulheres negras, com as mulheres feministas. Era uma mulher de muita energia. Desculpa eu falando já, senhora, mas você chegou a conhecer a Lélia, teve contato com ela? Eu conheci assim rapidamente, porque eu cheguei a militar no movimento negro e de mulheres negras no final dos anos 80. Mais precisamente em 88, que houve aqui no Brasil uma grande mobilização em relação às comemorações do 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, no ano em que completou 100 anos da abolição da escravidão. Houve um chamamento muito forte para estudantes, pessoas sensíveis à vida política, para incorporarem as atividades promovidas pelo movimento negro em âmbito nacional. Foi aí que eu cheguei, comecei a militar no movimento negro. E Lélia era uma liderança muito forte e eu a conheci pessoalmente no primeiro Encontro Nacional de Mulheres Negras, que aconteceu em Valença, no Rio de Janeiro, naquele ano, em 1988. Ela era uma das lideranças daquele evento, que foi muito importante, tem consequências organizativas até hoje. O ano passado, dezembro de 2018, houve uma atividade comemorativa dos 30 anos do primeiro Encontro Nacional de Mulheres Negras e uma grande referência a Lélia Gonzalez. Eu não cheguei a ser amiga dela, não, nem deu tempo, mas eu a conheci pessoalmente e depois continuei através dos artigos, das produções dela e das pessoas que a seguiam. A Lélia também fala de que é necessário tornar-se negro, né? Tornar-se negra. Sim. Né? O que significa esse tornar-se negro, tornar-se negra para ela? E como foi para você tornar-se negra? Bom, essa é uma frase potente, né? Uma frase de efeito. Na verdade, é o nome de um livro. Nos anos 80, foi publicado esse livro, Tornar-se Negra. A escritora é Neuza dos Santos. E também já faleceu. E a Neuza fez, à época, uma pesquisa com pessoas negras em processo de ascensão econômica e também intelectual. E ela defendeu, né, a partir deste estudo, eu não me lembro se era mestrado ou doutorado, isso eu não me lembro agora, mas a Neuza defendeu que a categoria negro, né, uma categoria política, né? Pelo IBGE as pessoas são pretas ou pardas, né?
O negro é uma criação política adotada pelo mundo político e pela academia. A Neuza defendeu nesse livro de que é um vir a ser, né? Porque à medida que você vai tomando consciência política, você vai se tornando mais dono de si, considerando que a sociedade em que a gente vive, ela é racista. As pessoas dizem que é um racismo camuflado, tem estudos que dizem que é um racismo cordial, um racismo ameno, mas racismo é racismo, né? Ele é uma manifestação de veto, de não consideração da pertença do outro, coloca quem sofre o racismo em condição de não cidadania. Então, esses adjetivos colocados para o racismo são criações da sociedade, inclusive para negar que ele existe, né? Então, tanto Neuza, a escritora do livro, quanto Lélia defendiam que o tornar-se negro uma tomada da consciência política que não tem a ver necessariamente com conhecimento acadêmico, né? Tem a ver com posicionamento na vida. E, para mim, eu vejo bastante esta frase, tornar-se negro, paralelo à frase da Simone de Beauvoir, né? Não se nasce mulher, torna-se, né? Como ser político, como ser existente em sociedades discriminatórias. Comigo foi assim também, né? Eu sou oriunda de uma família pobre. Na minha casa, a família tem uma importância muito grande, né, para a constituição de quem somos, né? Na minha casa, não se falava da existência do racismo de maneira politizada ou cotidiana, mas os meus pais tinham uma consciência de que a sociedade discriminava. Então, na minha casa, nós éramos protegidas, né? Eu e minhas irmãs. Uma família bastante integrada, amorosa, uma situação até controversa à sociedade, porque na minha casa, quando eu era criança, eu era tratada pelos tios, pelos primos, pelos pais como sendo a menina bonita, né? Quando eu me vi no mundão, eu descobri que não era bem assim, né? Que a sociedade, uma das formas da sociedade discriminar, inclusive na educação, no sistema educacional, é deixar as crianças negras, as crianças pobres de lado, sem um tratamento digno. E isso vai construindo nas pessoas uma situação de retranca para a vida, né? No meu caso, a militância política começou quando eu era jovem e eu fui me dando chance de conhecer outras formas de vida que não fosse só a assimilação do racismo. Quando me tornei militante do movimento negro, do movimento feminista, em torno dos 18, 20 anos, a minha vida mudou. O movimento negro tem aquela frase de efeito, né? Negro é lindo. Então, isso recuperou em mim a prática, né? O exercício deste negro lindo, criado por um caminho político no movimento negro, recuperou em mim a autoestima que a minha família me deu e que depois eu havia perdido pelas vivências em situações racistas. E com isso também mudou a minha vida, mas mudou também a vida da minha família. Então, quando eu era criança, a gente alisava cabelo, o cabelo é um marcador muito forte de discriminação, né? O cabelo carapinha, o cabelo crespo de negro é visto como ruim, né? O cabelo é ruim, o cabelo é sujo, é não aceito. Então, o alisar o cabelo, para a maioria, tem um efeito de provocar uma maior aceitação,
né, nesse mundo racista. E eu fui percebendo, usando como exemplo o cabelo, mas eu fui percebendo que era possível viver numa sociedade racista lutando contra o racismo. Isso me fez me sentir mais gente. Essa narrativa eu acho muito potente quando a gente fala da necessidade das pessoas que nos amaram. O Cornel West gosta de falar assim: eu tô aqui porque alguém me amou, minha família me deu força. Eu acho isso muito importante destacar, né? Na construção da trajetória intelectual da Lélia, ela também teve esse momento de descoberta, parece que na década de 60, que ela também alisava o cabelo ainda, né? E aí ela começou a se descobrir. Mas eu acho que uma das potências dela é a reinterpretação que ela dá da história do Brasil e do lugar da mulher negra. De certa forma, ela desfaz os papéis que eram dados para a mulher negra para poder criar outros, né? Esses papéis... eu queria que você comentasse sobre esses papéis que ela desconstruiu, da mãe preta, da mulata, da doméstica. Sim, Lélia, ela escreveu um livrinho bem pequenininho, tipo livro de bolso, com o Carlos Rasenbalg, que se chama Lugar de Negro. Nesse texto, eles trabalham essas situações e também desenvolvem pensamento no sentido de mudar a realidade da população que sofre o racismo. A Lélia ela era muito briguenta, ela tinha um vozeirão e uma postura muito de enfrentamento, né? Então, onde ela passava, ela deixava marcas. Ela discutia muito esta situação a escolha de como você é, a começar de novo pelo exemplo do cabelo, né? Ela dizia: o nosso cabelo não é ruim, né? Ruim é a sociedade que o discrimina. E neste primeiro encontro nacional que eu citei para você, que aconteceu em 1988, a Lélia e outras mulheres jamais vividas, eu era muito jovem ainda nessa época, né? Mas eu me lembro de Sueli Carneiro, de Benedita da Silva, Dulce Pereira, Vânia Santana, várias mulheres negras que têm os seus nomes destacados na história do Brasil, fazendo palestras, realizando oficinas, no sentido de despertar a autocrítica das mulheres negras. Eram mais de 1.000 mulheres nesse encontro. Então, de despertar a consciência crítica e de chamar as mulheres para a organização. Depois deste encontro, houve um grande boom de surgimento de organizações de mulheres negras, que estão aí no cenário político hoje. Gueledés, em São Paulo, Crioula, no Rio de Janeiro, Nizinga, em Minas Gerais, Odara, aí na Bahia, em Salvador. Então, são várias organizações, em cada estado tem várias, né, que foram resultados deste processo. Então, a Lélia encorajava muito as mulheres, sobretudo as jovens, para quebrar. Ela dizia textualmente assim: vamos virar essa sociedade do avesso, vamos quebrar essas amarras, nós não temos correntes. Ela era muito forte. Eu vou pedir para comentar esses estereótipos da mãe preta, da mulata e da doméstica. Sim, a mãe preta é uma alusão feita à forma como as mulheres eram tratadas, mulheres negras eram tratadas na época da escravidão, né? Que era muito comum elas serem submetidas a situações de ama de leite dos filhos dos donos de escravos, enquanto os seus filhos passavam fome, né? Então, quando se trata desse sujeito social dito por Lélia, mãe preta, se constrói todo um contraponto
a essa ideia da mulher negra dócil, servil, para o serviço doméstico, que foi uma imagem construída a partir da escravização, né? E mais recentemente, então, quando também se critica essa figura da mulata, tem a ver com uma reflexão de que a sociedade ela ou torna a mulher negra no perfil de dona de casa para trabalhar na casa de outros, como uma empregada doméstica, sem ter espaço para cuidar da sua vida e da sua família. Isso é um perfil. E, de outro lado, também o perfil da mulher negra para o sexo fora de casa, né? Não é para casar, é para praticar sexo, para servir aos desejos dos homens, e a mulata descaracterizando a condição de ser mulher negra para várias coisas, né? Para a vida profissional, para a vida intelectual. A Lélia dizia que nós não nascemos para ser mulata, né? Nós nascemos para ser mulheres. E como mulheres, as ofertas da vida eram diversas. E a mulata, muitas vezes, pode significar também a própria prostituição das mulheres negras, né? Boa para o sexo, para a cama, mas não é boa para casar ou para exercer a sua vida nas várias dimensões. Lélia dizia isso. E sobre a figura da doméstica? Ela chegou a ser doméstica também, né? Acho que todas nós, né, mas quer dizer, você não, eu. Todas nós, mulheres negras. O início da nossa vida na ação fora de casa, quando pobres, em geral é pelo trabalho doméstico. Foi assim comigo, com as minhas irmãs, com as minhas primas. E quando nós nos colocamos a conversar com as mulheres negras, principalmente, no caso as mais velhas, né? Eu vou completar 60 anos já, né? Mas as mais novas, as crianças e jovens de hoje têm outras perspectivas, inclusive como resultado da luta do movimento negro. Mas ao longo da história, o trabalho ofertado às mulheres negras, até como reflexo e continuidade da escravização, foi o trabalho doméstico e ainda é para muitas, considerando que as mulheres negras, sobretudo as mais velhas, tiveram menos acesso à escolaridade, menos acesso à qualificação profissional. Então o trabalho doméstico acaba sendo quase que exclusivamente a única saída. Foi assim no passado e ainda é no presente, mesmo havendo mudanças e ampliação de oportunidades. Eu pedi a caracterização da mulher negra para a gente poder ter essa construção da interpretação do Brasil da Lélia Gonzalez. Você acha que a Lélia Gonzalez pode ser vista como intérprete do Brasil? Eu acho que sim. A Lélia, ela foi singular, né? Porque na época em que ela viveu, não tinha essa parafernália que a gente tem hoje, né? De meios diversos de comunicação. Mas a Lélia conseguiu ser conhecida no Brasil e internacionalmente. Naquela época, eu me lembro de duas figuras que tiveram esse boom. Adverso às condições que a sociedade tinha, seja do ponto de vista de comunicação ou mesmo de mobilidade, que foram Lélia e Abdias. Ambos foram buscar na África a referência organizativa. Lélia falava bastante da organização dos Panteras Negras nos Estados Unidos, valorizando muito este marco. Então, ela se fez como uma referência nacional e internacional em situações adversas, né? E me lembro também, mais por comentários de pessoas que a conheceram,
que ela, politicamente, ela foi filiada ao PT, foi militante do PT, e ela brigava muito por dentro do PT pela ausência da representação negra, né? Eu cheguei a ver alguns flashes de textos dela, de fala dela. E quando ela analisa a situação do Brasil, somando ideias entre um texto e outro, eu me lembro que neste livreto que eu falei para você, Lugar de Negro, ela fala de passagens da época da ditadura, dizendo que o movimento negro não fez parte dos grandes frontes de luta contra a ditadura, mas que ele tinha um posicionamento político em relação a isso, né? Ela dizia que naquele momento o Brasil se colocou de costas para a população, considerando os resultados da ditadura, e que o movimento negro se colocou de costas para as representações de Estado. Essa fala tem numa das passagens, acho que desse livro que eu acabei de citar. Nesse sentido, eu acho que tem algo muito importante na Lélia, que é essa tentativa de vivenciar a política institucional, ela se candidatar, se colocar nos espaços de poder. Eu acho isso muito importante, porque muito do movimento negro se volta contra a política institucional, não esperando nada do Estado racista, né? Eu acho que nesse sentido ela também te inspirou também, né? Com certeza. Então, eu me lembro, as falas dela, se for colocado do ponto de vista da crítica à não representatividade da população negra dentro do partido, ou mesmo da esquerda brasileira, uma fala que ela fez há 20, 30 anos atrás é extremamente atual. Lembro de um texto que ela fez na década de 80, que ela criticava o programa do PT pela ausência da questão racial. E ela caracterizava o racismo como racismo por denegação, né? Você negar, a negação embute a afirmação, né? Eu não sou racista, até tenho um amigo negro, né? Como é que é essa interpretação do racismo na obra dela? Ela coloca o racismo como um mal na sociedade, né? A Lélia fez parte do MNU, Movimento Negro Unificado, que tem até hoje é um movimento com uma teia nacional. E lá nos anos 70, quando surgiu o MNU, a ideia era ter uma unidade numa entidade nacional, o que não aconteceu, né? São diversas instituições que conformam o movimento negro. Mas a Lélia, o MNU em si, Lélia lá atrás teve contribuição nisso, até hoje tem uma tese presente, forjada pelo MNU, que é o debate de que não basta você trabalhar só as questões relativas à classe social. É extremamente importante você trabalhar, no caso da fala do MNU, classe e raça. E aí depois as feministas, as mulheres negras, colocaram a questão de gênero. Daí que surge essa leitura para a sociedade a partir do tripé das desigualdades, colocando os negros na condição de não cidadão, né? A Lélia contribuiu bastante para isso. E tem, num dos textos dela, ela descreve como é que eles trabalhavam na década de 70, na década de 80, para fortalecer a consciência política dos negros, convidando-os para a vida política, para a militância. A Lélia morava no Rio de Janeiro, era professora universitária, e uma parte da militância dela era se deslocar do Rio, num primeiro momento para São Paulo, e depois para tantos outros lugares do Brasil, desenvolvendo cursos de formação política para jovens nas universidades e fora delas, jovens negros, para fortalecer o time militante no Brasil.
alguns autores hoje em dia tendem a falar que a Lélia antecipou a ideia de interseccionalidade, porque ela falou de outras minorias sexuais também, né? Como é que você vê isso? Você acha que ela antecipou ou tinha diferença no conceito? Olha, eu vejo que no campo acadêmico, as grandes teses, as grandes formulações, elas não necessariamente acontecem antes dos fatos acontecerem. Eu acho que a militância política ou mesmo as respostas cotidianas para a vida, elas vão forjando, né, os setores acadêmicos, as formulações teóricas a darem respostas. Eu vejo que, embora a Lélia tivesse uma participação acadêmica, mas eu vejo a energia militante dela até antecipando coisas, sim. Pegando pelas defesas que a Lélia fazia e lendo hoje os textos acadêmicos sobre interseccionalidade, as coisas estão muito próximas. Os recursos lá de trás eram menores, né? Mas esse levante das mulheres negras nos anos 80, né, falando do período contemporâneo, dizendo que só raça e classe não bastava, que era importante colocar o componente de gênero e também uma leitura feminista ressignificada, porque as mulheres negras, quando formulam, seja política ou teoricamente, também criticam muito as feministas, né? Aqui, o feminismo brasileiro, o feminismo mundial tem cara de mulher branca, né? Então, tanto a construção, porque tem outras formulações de Lélia que dizem o seguinte, que lá atrás se falava que a mulher negra era duplamente discriminada, por ser mulher, por ser pobre e por ser negra. Depois vem a formulação feminista colocando que não é uma dupla discriminação, né? É no mínimo tripla ou então múltipla, né? E nos pensamentos da Lélia isso já aparecia lá dos anos 70 e 80. O que é a mefricanidade? Bom, eu tenho uma compreensão aí, que eu nem sei se dá para aprofundar muito, mas eu entendo na construção da Lélia que é você olhar para a realidade do Brasil e enxergar que estamos na América do Sul, né, compondo a América Latina, a nossa condição de vida, se olhando a América como um todo, nós somos terceiro mundo e, portanto, somos mais terceiro mundo que outra coisa. E a Lélia olhava para a realidade dos negros e também para a realidade indígena, né? E ela foi forjando palavras, novos dizeres. Essa formulação dela nem pegou tanto, né? Não faz parte tanto do linguajar militante dos dias de hoje, mas ela era muito criativa. Agora eu entendo por aí, que é a consideração de que negros e indígenas não tiveram oportunidade de ocupar o seu lugar cidadão no mundo, e nas Américas nós fomos sugados pelos Estados Unidos, e a nossa identidade é mais latina do que uma aproximação com o primeiro mundo. Eu ouvi muito isso lá atrás, quando eu cheguei, essa palavra que a Lélia usou, e também os debates sobre isso, e depois os debates foram se aprimorando, né? E tem uma formulação de outro nome, talvez, que feminismo afro-latino-americano, essa designação que separa um feminismo afro da América Latina, né? Isso também é formulação dela, mas eu queria só
que você comentasse um pouco sobre essa diferenciação, porque ela se aproximou dos Pantera Negra, né? Mas vai falar, não, nós temos uma diferença aqui, temos que nos dar conta também dessa diferença, né? Parece que tem esse jogo de aproximação e de distanciamento também, né? Tem, porque mesmo o negro norte-americano, com raríssimas exceções, os mesmos militantes norte-americanos, eles têm um pedantismo perante os outros pedaços do mundo, né? Uma vez eu fui dar uma entrevista para o Spike Lee, ele estava fazendo, eu não vi o documentário depois, mas já deve ter ficado pronto, porque essa entrevista aconteceu há quase 10 anos atrás. Mas o Spike Lee estava conversando com militantes e pessoas representativas no Brasil, militantes do movimento negro, e na entrevista que nós fizemos, eu não falo inglês, ele não fala português, então nós fomos mediados e isso atrapalha um tanto a compreensão, né? Mas ele chegou a falar, né, nessa entrevista, assim, Matilde, o movimento negro brasileiro é muito dócil. Não foi essa palavra que ele usou, nem lembro qual foi, mas o sentido era este. Nos chamou de bunda mole, né? Aí eu fiquei muito brava. Eu falei para ele, eu respondi dizendo que ele não podia, com um olhar de negro norte-americano, ele não podia fazer a leitura para o mundo a partir do seu umbigo, né? Que ele tinha que considerar a diversidade de formas, de comportamento, de condições de vida, sem trazer o fator pejorativo, né? Não ficou bem a nossa entrevista, não. Mas, sim, esse diferencial é crítico, é muito importante. Em 92... aconteceu um encontro de mulheres negras latino-americanas. Foi na República Dominicana e eu não sei, não me lembro se Lélia estava neste. Eu estava, mas neste eu não estou lembrando da Lélia, porque era muita mulher diferente de vários países, né? Mas este encontro latino-americano e caribenho de mulheres negras, deste encontro saiu essa data que a gente comemora hoje pelo mundo afora e aqui no Brasil, que é o dia 25 de julho, que foi o dia que terminou esse encontro, o dia latino-americano e caribenho, né? Comemorado como uma forma de fortalecer o protagonismo das mulheres negras nos vários cantos do mundo, mas em especial na América Latina e Caribe. Isso é produto dessas reflexões, né? Também depois, esse encontro acontecido em 92 é também um reflexo do que acontecia como debate político das mulheres negras por dentro do movimento feminista, que tem a sua expressão nacional e latino-americana. Naquela época tinha encontros mais sistemáticos, né? Então houve uma cisão das mulheres negras por dentro do movimento feminista. Isso eu cheguei a presenciar em vários momentos nacionais e também latino-americanos. Esta cisão com o feminismo levou as mulheres negras a buscar sua auto-organização e também a debater com o movimento negro, que também avaliado por essas lideranças negras femininas, que era e é um movimento que ainda tem características muito machistas, né? Os homens têm muito mais destaque que as mulheres dentro do movimento negro, e as mulheres negras passaram a dizer: nós somos seres políticos, nós vamos à luta. E hoje as organizações de mulheres negras têm muito mais reflexo internacional do que o próprio movimento negro. Tudo isso é resultado dessas questões políticas e teóricas lá de trás.
o nome da Lélia, algumas pessoas vão lembrar porque a Angela Davis esteve há pouco tempo no Brasil e falou da importância do trabalho dela, né? E é muito curioso porque que as pessoas não reconhecem que já existe um trabalho de memória, um trabalho de edição dos textos dela, e quando vem um estrangeiro aqui no Brasil e fala, olha só, vocês já têm um pensador importante aqui, aí as pessoas vão olhar, né? E como é que é o trabalho do projeto Memória Lélia Gonzalez? Só antes disso, deixa eu só falar um pouquinho da Angela Davis. Nessa passagem dela aqui pelo Brasil agora, eu estive em um dos eventos, que não foram os eventos públicos. As organizações de mulheres negras em São Paulo, e acho que também aconteceu no Rio de Janeiro, demandaram a agenda da Lélia para um petit comité, sabe? Da Lélia não, desculpe, da Ângela. E isso aconteceu e eu estava presente. Eu achei bem interessante a postura da Angela Davis em relação à valorização da militância. Neste momento que eu estive, que foi 20 de outubro, quem organizou o encontro tinha pensado a estrutura do encontro como sendo uma palestra dela e depois perguntas vindas do plenário, né? Ela no início disse assim, eu já falei publicamente o que eu tenho que falar aqui no Brasil. Eu quero ouvir vocês, eu quero conhecer o processo organizativo no Brasil. Então inverteu a pauta, sabe? Primeiro ela ouviu várias histórias, vários relatos, e depois ela fez comentários sobre. Então acho que é uma postura bem bacana, assim, de não ser pedante, né? E também demonstrar o interesse pela história do outro. Eu não conheço muito a fundo um projeto específico de resgate da memória da Lélia. Eu conheço várias iniciativas, né? Em geral, a maioria das organizações de mulheres negras dedicam uma parte da sua energia ao resgate da memória da Lélia Gonzalez, né? Eu não sei se você se lembra, quando eu estava aí na Bahia, teve um momento que nós da Unilab fizemos um evento na Câmara Municipal apresentando um projeto de resgate de memória da Lélia Gonzalez. Você se lembra disso? Sim, por isso mesmo que eu fiz a pergunta, eu lembrava desse projeto. Então, esse projeto, eu não sei como é que ele está hoje, mas ele foi encabeçado pela Redê, no Rio de Janeiro, que conquistou um apoio financeiro considerável para produzir o material que era vídeo, livro, organização de imagens sobre a história de Lélia Gonzalez, para colocar à disposição para o movimento social, né? Essa iniciativa eu considero extremamente importante, mas ela ganhou algumas críticas por parte de mulheres negras, porque a Redê não é uma organização do movimento negro, né? É uma organização feminista, de mulheres brancas. Eu, particularmente, não acho que resgate da memória de negro só tem que ser feita por negro. O combate ao racismo é uma situação que tem que pertencer à sociedade e à interligação num campo, no caso, um campo de esquerda, que valoriza o processo organizativo, na minha opinião. Mas esse projeto da Redê é bem interessante, bem sofisticado, inclusive, porque ouviu diversas pessoas pelos 4 cantos do Brasil, buscou material muito importante. O Edson Cardoso, que é um militante antigo, ele está aí na Bahia agora, ele mora aí.
é um militante antigo do MNU, foi um dos consultores para que esse projeto fosse organizado. Eu considero de uma valia muito grande, importante. Eu tinha umas duas perguntinhas mais sobre o contexto maior agora da política, pensando a situação agora. Na última eleição, alguns analistas disseram que a ascensão das questões de gênero, a ascensão das questões sobre sexualidade prejudicaram o projeto político da esquerda. Como é que você vê essas críticas em relação ao feminismo mesmo dentro do jogo político? Não tem como, isso não pode voltar atrás, né? Não pode, mas volta. Na minha pesquisa de doutorado, tem um capítulo que eu procurei identificar como os governos eleitos em âmbito nacional tratavam a questão de raça em especial, mas em alguns momentos puxando a questão de gênero, mas o foco era a raça, né, porque eu analisei as políticas de igualdade racial. E então, o período foi 86, 2010. Então eu li todos os discursos de posse dos presidentes da República desta época, analisando os discursos, procurando ver em que medida a questão racial aparecia ou não nos discursos de posse. Dá para identificar claramente, né, pelos discursos, que os dois únicos presidentes que trataram da questão racial diretamente foram Fernando Henrique e Lula. Então aí dá para ver a interferência do movimento social, né? Porque é muito difícil os políticos no campo macro terem a questão racial como linha de frente, né? E aí dá para analisar por vários caminhos como é que o movimento negro, as mulheres negras incidiram nas agendas políticas, né? Isso é um avanço, sem dúvida, mas nós ainda temos muitos percalços. A esquerda, ela é muito pragmática, ela tem uma tendência a um olhar voltado para as questões consideradas macro. Quando se referem à condição de negros ou de mulheres negras, em geral nós somos tratados como minoria, e isso não nos coloca como sujeitos políticos, né? Tem muito que mudar nesse fronte, porque há muito tempo, nem eu e nem a maioria dos militantes do movimento negro ou das organizações de mulheres negras acreditam mais que a questão é de classe, ponto, né? Não pode ser. A vida apresenta um campo de diversidade que nos leva a entender que o tratamento para as desigualdades e para as questões de opressão tem que, no mínimo, considerar as questões sociais, as discriminações no Brasil voltada massivamente para a população negra e indígena, e as questões de superação do machismo. Sem isso, eu não vejo como emplacar mudanças, sabe? Mas essa é uma tese difícil de ser compreendida no campo da esquerda e de ser colocado como linha de frente. Eu vou citar para você um exemplo, o encaminhamento da luta pela legalização do aborto. Isso saiu de cena no governo Lula, no governo Dilma, nos governos locais. O partido refreou nesse sentido. E as feministas, embora continuem defendendo a bandeira pela legalização do aborto, não como, eu entendo o aborto não como
Não tem que ter uma política pública para abortar, né? Tem que ter uma política pública para não engravidar sem querer, né? Mas, caso seja necessário, as mulheres têm direito a isso. Só que isso não é valorizado. Essa demanda caiu no esquecimento, ficou na gaveta, né? Entre vários exemplos, quando eu trabalhei como ministra no governo Lula, a minha principal ação foi a construção do programa Brasil Quilombola, né? Virou até piada. O Lula construiu um meme. Quando ele me via, ele olhava para minha cara e falava assim: Matilde, cadê a ponte do Ivaporanduva? Virou para ele uma marca de cobrança para que a política de quilombo avançasse. E isso tem um histórico bonitinho. Ele, quando fez as caravanas da cidadania, lá nos idos 90, ele conheceu alguns quilombos, entre eles o quilombo de Ivaporanduva, que fica no Vale do Ribeira, lá em São Paulo. E ele prometeu, ele ficou abalado pela condição que vivia aquela comunidade, que de um lado do rio fica a cidade dos brancos, e do outro lado do rio o quilombo. E as crianças, para estudar, tinham que atravessar de balsa o rio, né? E ele se comprometeu com a comunidade que ele ia envidar esforços para construir a ponte, para que os quilombolas pudessem ir para a cidade sem sofrer risco de vida, risco de morte, aliás. Então ele tinha isso na cabeça como uma obstinação. E ele olhava para mim e falava: Matilde, a ponte, né? Mas era muito difícil convencer o conjunto dos ministros, o conjunto das instituições responsáveis por isso, a colocar a ponte como prioridade, né? Isto, usado como simbologia, nos leva a crer que a gente tem que trabalhar muito para que as instituições, sejam elas instituições políticas ou instituições governamentais, tenham esta área da vida como prioridade. A outra pergunta que tem a ver com esse momento que você foi ministra, e quando a gente vai pesquisar sobre como foi a construção das cotas raciais, você vê que na campanha o Lula falava em fazer cursinhos na periferia para os negros. No começo do governo havia defesa de cotas sociais e econômicas por parte do Fernando Haddad, do Tarso Genro, e a bandeira das cotas raciais era sua, né? Qual foi o momento que você conseguiu convencer o Lula da importância das cotas raciais? Porque eu acho que esse é um momento de virada, porque eu acho que aí virou uma espécie de bandeira também. Os momentos foram muitos. Em relação a quilombos, ele já chegou convencido. Tanto é que depois que eu me tornei ministra, a primeira reunião que ele teve comigo, nesta reunião, ele disse assim: Matilde, qual é a sua prioridade para a CEPIR? Aí eu não entendi muito bem de cara a pergunta. Falei: presidente, a lista é imensa, né? Aí eu destaquei a educação, né? Aí ele falou assim: educação é importante, mas você não acha que você tem que assumir como prioridade a questão de quilombo? E aí justificou, né? Contou essa história da ponte, ele é muito bom de contar histórias, né? E eu acabei entendendo o raciocínio dele e briguei muito, sobretudo com o movimento negro, que é massivamente urbano, para que quilombo viesse a se tornar a prioridade da CEPIR. Não era essa a compreensão, né? Agora, as outras questões, eu vou falar do campo da educação e do trabalho. As outras questões, de fato, no campo da educação, o Lula, durante muito tempo, dizia que ele achava que o caminho era
ampliação dos cursinhos pré-vestibulares, porque aí você meio que universalizava a geração de oportunidades, né? E nós do movimento negro, eu como ministra, dizia, isso não adianta, presidente, não adianta porque um cursinho pré-vestibular é importante que aconteça, mas isso não vai reverter a ordem da política pública, porque para quem sempre estudou em escola pública, não é com um ano de cursinho que vai garantir uma condição de enfrentar o vestibular e os critérios para entrada na universidade em pé de igualdade com os brancos. Não existe pé de igualdade no campo da educação, né? As condições são muito diferenciadas para quem estudou a vida inteira em boas escolas e para quem teve que enfrentar o ensino público, trabalhando o dia inteiro, essas coisas todas. Aí depois, com o tempo, ele foi abrindo os ouvidos para isso e parou de defender só os cursinhos, mas os ministros dele não. Eu me lembro, Marco, de uma situação, isso aconteceu em 2006. O governo brasileiro estava sediando, como presidente de uma conferência de intelectuais africanos e da diáspora. O Lula ia receber cerca de 15 a 20 presidentes africanos, e naquela semana foram os dois para o Correio Brasiliense, o Haddad e o Tarso. Dizia que cotas no governo eram sociais. Uma página no jornal. Aí eu consegui falar com o Lula, ele estava viajando, eu consegui falar por telefone com ele, e o Lula odiava que a gente fosse para a mídia fazer debate público, bater boca entre ministros, né? Então eu falei, quando eu consegui falar com ele por telefone, eu disse, olha, presidente, eu não fui para a mídia, mas eu preciso da sua ajuda. Aí eu falei, olha, tiro no pé que você está dando a partir dos seus ministros, porque você vai receber 15 presidentes africanos que vêm aqui valorizar o trabalho que você está fazendo na relação com o continente africano e junto a isso no Brasil. E 2 ministros seus vão para a mídia dizer que não tem cota racial? Como é que nós ficamos? Né? Aí ele entendeu, a Dilma era a ministra da Casa Civil à época, ele pediu para a Dilma organizar uma reunião entre nós, eu e os 2 que foram para a mídia, para nós batermos o quanto de boca fosse necessário a portas fechadas e refazer o comunicado à mídia, dizendo que cotas eram sociais e raciais. E foi assim que aconteceu. Depois de muito bate-boca, que quando eu tiver a oportunidade eu te conto pessoalmente, eu fui delegada a sair e dar uma entrevista coletiva dizendo que as cotas eram raciais. São simbologias, né? Mas a reversão mesmo, eu entendo que se deu nas conferências, em processos de visibilidade pública para a política de igualdade racial, né? Ocorreu também neste período, teve um momento muito marcante, que você já deve ter lido sobre isso, que em 95 aconteceu em novembro a Marcha Zumbi dos Palmares, pela vida e pela cidadania, que foi um momento marcante em Brasília, né? A literatura diz que se reuniram 30 mil pessoas chamadas pelo movimento negro, e foi entregue ao presidente da época, o Fernando Henrique, um documento. Esse documento, ele é muito importante, porque ele serviu como uma bula foi em 95, né? Em 2002, quando Lula foi candidato, ele foi um instrumento importante para gerar o programa Brasil Sem Racismo, que foi eu que escrevi, estando na campanha do Lula e depois no governo de transição, né?
Então teve essa marcha em 95 unificada. 10 anos depois, em 2005, quando o Lula era presidente, esse movimento negro me faz 2 marchas. Tinha a do A e a do B. E o meu papel era fazer com que o presidente Lula recebesse as 2 marchas. Nossa Senhora! Eu conversei com tanta gente, né, pedindo ajuda para convencer o presidente Lula a receber as 2 marchas. Os ministros, o Luiz Dulce, que era da Secretaria-Geral, Paulo Vanucci, nos Direitos Humanos, e assim por diante. Aí o dia que eu fui apresentar para o Lula a demanda, ele me falou assim, brincando, né? Eu não vou receber 2 marchas, coisa nenhuma. Aí eu ouvi aquilo e falei, não, eu tenho que sair daqui positivada, eu não vou sair daqui com um não. Aí eu olhei bem para a cara dele e falei assim, olha, presidente, se você me explicar por que tem 6 centrais sindicais, eu posso entender por que a marcha tem 2 versões. Aí ele deu risada, falou, você é foda, né? Põe essas 2 marchas aí na minha agenda. Enfim, são momentos que a perspicácia conta também, né? Mas é isso, eu acho que a sociedade brasileira, no que diz respeito a cotas, ela ficou muito cindida, né? O time contra era muito forte não só em número de pessoas, mas em acesso à mídia, principalmente, e capacidade de formulação. Nós tínhamos capacidade, o movimento negro e apoiadores. Nós tínhamos capacidade de formulação, tínhamos time forte, mas não tínhamos acesso à mídia, né? A mídia nunca olhou para a gente respeitosamente. Foi um embate muito forte e o movimento negro saiu vitorioso, né? Embora agora nós estamos sujeitos a perdas, né? Muitas. O que fica marcante nos exemplos é que são quase idiosincráticos, não são a espera de um momento idiosincrático em que seja possível construir algo. E o momento econômico também era um momento em que isso, de certa forma, passou batido para a elite, né? Vamos colocar isso com muitas aspas, né? No momento político de recessão agora parece que tudo está em xeque de novo, né? Professora, geralmente a gente faz 3 perguntinhas sobre o campo da filosofia, mas são questões muito para respostas mais curtas, mas questões como o que é filosofia para você? Eu posso fazer essas perguntinhas? Bora! Então tá, são 3 perguntinhas. A primeira, o que é filosofia? Filosofia, eu não entendo nada academicamente disso, mas eu entendo que é um conjunto de ideias, formulações, proposições dentro de um campo, óbvio, para o bem viver. Cazuza dizia, né? Ideologia, eu quero uma para viver. Eu acho que filosofia nos leva a um modo de pensar a vida para que nos despertemos criatividade, sensibilidades, possibilidades de ampliação do raio de alcance. Das filósofas e filósofos que você conheceu, qual que mais te impressionou? Que você conheceu pessoalmente? No movimento negro tem muitos filósofos. Eu conheci de perto que eu namorei. Ele é uma pessoa muito curiosa. Hoje ele é professor universitário. Uma pessoa que tem uma capacidade grande de ouvir e de trazer à cena reflexões que tiram a pessoa do lugar comum, sabe? Mas, por outro lado, também nem tudo é só do bem, né? Eu entendo que tem algumas posturas filosóficas que despertam, que dão ênfase para conflitos, para questões controversas, como se fossem donos da verdade. Eu tendo a ficar com os que querem construir um mundo mais amplo do que nós conseguimos alcançar. Qual que é o seu filósofo favorito ou sua filósofa favorita? Falando de período contemporâneo, né?
Eu li muito Rubem Alves, que nem filósofo é, mas eu identifico ele muito com o campo da filosofia, que através do cotidiano, através da percepção fina, nos leva a pensar o que é ser humano, como é que se dão as relações humanas, para onde levam as relações humanas, nos tornando mais humanos. Eu ficaria com esse exemplo. Ele tem a formação, sim. Eu acho que geralmente as pessoas, quando vão para o campo da educação, o pessoal tira o título delas de filósofo. Não, está trabalhando com educação, não é filósofo. Então, Rubem Alves, eu identifico ele como ele formado no campo dos psiquês da vida, mas ele tem muito de filósofo. Eu acho que um outro, né, que você falou que as pessoas tiram o título, eu estou falando do período contemporâneo, porque eu não saberia debater as grandes teses sob o olhar da filosofia, mas estou falando mais dos contemporâneos, dos próximos. Paulo Freire. Eu vejo Paulo Freire como um produtor de ideias, um provocador para a sociedade de tirar as pessoas do seu lugar comum. Por exemplo, quando ele diz e fundamenta, né? Educar é um ato de amor, ele diz, né? E quando você lê a produção do Paulo Freire, você vai entendendo as metodologias, as questões epistemológicas, as questões teóricas, as questões políticas, a serviço da construção deste educar é um ato de amor. É bastante significativo. Sueli Carneiro é uma filósofa, né? Você a conhece ou leu coisas dela? Eu já conheço o trabalho dela. Eu quero ainda entrevistá-la para o podcast, assim, mas eu ia indicar no final, a gente indica livros, eu ia indicar o livro dela, Os Escritos de uma Vida, né, que acabou de ser lançado há pouco tempo, né, ano passado. Uhum. Então, a Sueli Carneiro tem inclusive uma moça, é jornalista ela está fazendo doutorado a partir da trajetória de vida da Sueli Carneiro. E a Sueli, no doutorado, ela traz uma leitura bacana para a sociedade, que ela fala do epistemicídio, né? O quanto que o mundo teórico, o mundo das formulações intelectuais acadêmicas matam a produção dos que são considerados não conectados com este mundo, né, como os indígenas, os negros, as mulheres negras e assim por diante. Muito interessante a contribuição dela. É engraçado que quando a gente perguntou daqueles filósofos que você conheceu pessoalmente, não apareceu tantos nomes. Agora, com seus filósofos e filósofos favoritos são todos vivos, quase todos vivos, ou você conheceu pessoalmente, assim, né? Então, sim. É interessante. Paulo Freire eu conheci, foi tudo de bom. A militância nos anos 80, 90, aqui no Brasil, o campo da militância de esquerda foi muito interessante, porque nós que somos mais velhos, nós tivemos a oportunidade nos anos 80 e 90 de sentar em rodas com Florestan Fernandes, com Paulo Freire, com Lélia, falando dos mortos e muitos vivos que estão por aí, né? Isso dá uma base, não só uma base teórica, mas uma base humanitária interessante, né? Você acha que no movimento negro existe o mesmo tipo de corte geracional que caracteriza o Brasil, de uma geração não falar da geração precedente? Você acha que existe esse tipo de ruptura também? Eu fico pensando, parece que os nomes mais jovens geralmente surgem como inventando a roda, né? E acontece isso em todas as áreas, parece. No Brasil, parece ser da nossa cultura. Você vê isso também, não? Eu acho que existe sim, Marco. Por exemplo, em 2007, quando eu estava no governo federal, nós apoiamos a organização do primeiro Em Junho, que foi o primeiro Encontro Nacional da Juventude Negra. Aconteceu aí na Bahia, em Lauro de Freitas. Então, aconteceu aí. Organizar esse primeiro Encontro Nacional da Juventude Negra foi bem interessante, porque os jovens chegavam cheios de ideia, como se fosse a primeira vez
que aquilo estava sendo pensado e achando que nós, mais velhos, ou as instituições, ou não iam compreendê-los ou não iam apoiá-los, né? Foi bastante interessante ajudar a construir esse encontro, porque trouxe uma aproximação. Hoje em dia, esses dias eu estava num evento lá em São Paulo e tinha uma dessas jovens, que era jovem em 2007, que hoje já tem 2 filhos e tal. Ela dizia assim, que sem o apoio das instituições do movimento negro e também do governo, aquele encontro não teria acontecido e sucessivamente não teria acontecido a construção de vertentes para a política de juventude e de juventude negra no Brasil, nesse período contemporâneo. Então eu acho que a vida ela passa por essas provas, né? Dá para a gente ver até na nossa própria relação familiar, né? Chega uma hora que você tem necessidade de contestar o que está posto para poder criar novas possibilidades, né? E acho que isso é bastante produtivo, desde que não tenha por interesse a cisão, né? A ruptura absoluta, como se nada tivesse acontecido antes. Por exemplo, nos anos 80, quando eu cheguei na militância do movimento negro, ouvir as histórias dos militantes da Frente Negra Brasileira, que foi nos anos 30, era super interessante. Eu sempre considerei muito interessante. Eu acho que as coisas se misturam, devem se misturar. Se você tem alguma coisa para indicar para nossos ouvintes de música, de livro, de filme, que tem a ver com a nossa conversa, ou que não tem a ver, que você acha interessante para ampliar a cultura? Está muito em voga hoje as biografias, né? Eu gosto bastante da biografia do Nelson Mandela, biografia de Malcolm X, biografia de Carolina Maria de Jesus. Eu acho que através das biografias, citei 3 como exemplo, nós nos identificamos em pedaços da vida dessas pessoas. Isso eu acho super bacana. Um livro que eu estou lendo agora foi escrito pela Nilma Lino Bentes, que foi reitora aqui da Unilab e ministra no governo de Dilma, no campo da igualdade racial e direitos humanos. É um livro recém-lançado pela editora Vozes, chama-se O Movimento Negro Educador, e ela discute de maneira bem leve, assim, um livro leve de ler. Discute que ao longo da história o movimento negro trouxe referências para a sociedade brasileira para o a superação do racismo e a construção de uma sociedade democrática. Bem interessante. Estou também curiosa para ler livros novos lançados da Angela Davis, considerando que ela passou por aqui, fez reflexões interessantes. Enfim, isso. Temos que ter tempo, né? Eu vou indicar o seu livro Políticas de Promoção da Igualdade Racial no Brasil, de 86 a 2010, que é a sua tese de doutorado, é isso, né? E eu vou cobrar de você, Matilde, que você organize seus textos sobre feminismo e lance um livro pra gente poder indicar ele como um todo, porque eu acho que todo mundo vai citar as feministas negras do Brasil importantes e seu nome é sempre lembrado, mas tinha que ter um livrinho organizado com todos os textos. Ajuda? Não, quero que você faça organize só esses textos para a gente poder trabalhar melhor, fazer tese com o seu trabalho, né? Olha, eu vou te dizer assim, eu voltei com vontade de trabalhar, mas
É tanta coisa para fazer. Vamos lá, vou colocar na minha listinha aqui. Mas já que não tem o livro por enquanto, vai ter esse livro. Mas por enquanto as pessoas podem pesquisar os artigos científicos. Tem vários artigos que a Matilde fez e faz sobre feminismo, que tem uma história do feminismo no Brasil também, junto com esse diálogo. Então eu acho que é interessante que as pessoas vão atrás desses textos também, para complementar aquilo que a gente conversou aqui, né? Então eu queria agradecer muito, Matilde, pela conversa, pela disponibilidade de conversar com a gente. Eu acho que eu aprendi muito e foi uma conversa bem gostosa para a gente, né? Obrigada. A democracia racial, uma militância. Enquanto a questão negra não for assumida pela sociedade brasileira como um todo, negros, brancos e nós todos juntos refletirmos, avaliarmos, desenvolvermos uma praxis de conscientização da questão da discriminação racial nesse país, vai ser muito difícil o Brasil chegar ao ponto de efetivamente ser uma democracia racial. No lastro do todo das questões que estão sendo colocadas, o que percebemos é que estamos num país em que as classes dominantes, os donos de terras e os intelectuais a serviço dessas classes, efetivamente não abrem mão desse poder. Eles não estão a fim de desenvolver um trabalho no sentido de construção de uma nacionalidade brasileira. Nacionalidade que implicará efetivamente a incorporação da cultura negra. Quando analisamos José Bonifácio, patriarca da independência que luta pela abolição do tráfico negreiro, constatamos, por exemplo, que seu ideal de nação partia da perspectiva de uma nação homogênea, e a heterogeneidade, a diferença que estava tão presente, para ele era justamente o negro, a presença negra. Então, não é por acaso que constatamos no século passado, por exemplo, esse tipo de projeto de construção de uma identidade nacional que recuperava o índio miticamente. Os nomes da nobreza brasileira que se forma, de condes, de barões, etc., a partir da independência de um modo geral, nos remetem a nomes indígenas. Nesse projeto dessa nação homogênea, atribuiu-se uma ancestralidade indígena, porque eles já haviam liquidado com muitos índios, todos na costa brasileira. Já não havia ninguém para contar a história. Tinham sido expulsos para as regiões mais inóspitas do interior do país. E é um processo complexo a busca da legitimação de uma identidade a partir de uma ancestralidade indígena, justamente porque esse índio não está mais aí. Nós ainda temos um grande trabalho pela frente no sentido de nos vermos como um país multiétnico, com uma diversidade de manifestações culturais, sendo o negro, em termos culturais, a grande fonte da qual toda a população artística oficial vai se inspirar. Por um exemplo que não é brasileiro, no caso do rock inglês, vemos qual é o solo onde brotou esse rock, onde os rapazinhos brancos de Liverpool, os Beatles, foram se abeberrar numa música negra vinda da Jamaica. No caso brasileiro é a mesma coisa. O que constatamos é que toda uma produção cultural se faz em cima da apropriação do trabalho de produção dessa cultura negra, que é evidentemente marginalizada. Podemos perceber, inclusive no nível da linguagem, um tipo de classificação que predomina nessa ideologia dominante. Em termos de música popular, temos a MPB e o samba, que formam dois conjuntos que são classificados separadamente. Música popular brasileira é uma coisa e samba já é outro espaço do qual o crioléu não pode sair. Portanto, todo um trabalho nos mais diferentes níveis dessa realidade brasileira tem que ser efetuado no sentido de sensibilização, de mobilização para a questão negra. No meu caso, fiz um tipo de escolha que foi a militância de rua, participando de organizações negras, de seminários, na medida em que nós, os intelectuais negros orgânicos, somos tão poucos. Realmente existe um grande leque de ativistas para poder responder às exigências que nos são colocadas. E, ao mesmo tempo, existe uma militância que, a meu ver, é de grande importância nos meios não negros. A produção intelectual de um trabalho que desenvolvo numa universidade é uma militância que se revela extremamente gratificante, inclusive sob certos aspectos. Embora muito doída, porque é muito fácil você se fechar num canto e ficar discutindo internamente. A grande questão é sair para a rua e se defrontar com o outro. Participando do Conselho Nacional para a Defesa dos Direitos Femininos, estamos novamente atuando num desafio.
Nesses limites do oficial e do marginal, nos interstícios, fica muito difícil. É evidente que com esses 15 anos de movimentos negros, aqui alguns defeitos já percebemos. Houve uma maturação política e, evidentemente, há uma estratégia de trabalho que implica estar atuando em níveis diferentes, em áreas diferentes, porque, afinal de contas, a sociedade brasileira mudou. Nós não podemos fechar os olhos diante disso. Ela mudou. Passou por um processo de transformação, o que tem se evidenciado não só em termos dos avanços, mas também dos grandes problemas de dívida, de desemprego, etc., apontando para um processo de modernização da sociedade em função de uma mudança que ocorreu aí. E, evidentemente, nós mudamos também. O importante é procurar estar atento aos processos que estão ocorrendo dentro dessa sociedade. Não só em relação ao negro ou em relação à mulher. Nós temos que estar atentos a esse processo global e atuar no interior dele para poder efetivamente desenvolver estratégias de luta. Em termos de movimento negro e no movimento de mulheres, falamos muito em ser o sujeito da própria história. Nesse sentido, eu sou mais lacaniana. Vamos ser sujeitos do nosso próprio discurso. O resto vem por acréscimo. Não é fácil. Só na prática é que vai se percebendo e construindo a identidade, porque o que está colocado em questão também é justamente uma identidade a ser construída, reconstruída, destruída, num processo dialético realmente muito rico. Lélia Gonzalez, 1935 a 1994. Mineira, filósofa, socióloga e antropóloga, militante do movimento negro. Seu nome se encontra na enciclopédia multimídia em Carta Africana. Ei, gostou do nosso episódio? Apoia a gente lá no Catarse, é só R$5 por mês, o preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil. catarse.me/filosofia_pop